Chamando aí o pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tá aí chamando o pessoal. Instagram, Jamila entrando. Podem entrar. Pode entrar, a casa é sua. E Ana Machado, vamos ver se nossa convidada já está aí. E fixar comentário. Acenar aí pro pessoal. Hoje agora o nosso encontro é um novo horário. Vamos aqui pra Gabi entrando. Agora a gente tá entrando mais cedo na cara de vocês. O ventilador tá dando pra escutar, gente? Me responde isso aí. Deixa eu ver se nossa convidada já chegou. Já chegou! Denise Pereira! Aguardando. Olá! Buenas noches! Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y usted? Yo muy tranquila. ¿Y vosotros qué me contáis? Hoje vamos conversar sobre: você está preparado para cruzar a ponte que une a educação básica e a superior, chamada Enem? Então, enquanto o Instagram tá chamando aí o pessoal, eu vou falar um pouco sobre a nossa convidada do dia, professora, minha amiga também. Tenho um prazer de ter ela no meu ciclo de amigos. Estou muito feliz em receber ela aqui. Desde lá da primeira semana do Lalete Convida, aí estava lá conversando, uma negociação. E aí agora foi, né? Muito bacana. E hoje, quem é Denise Pereira? Denise Pereira é uma professora atuante no segmento de ensino médio, pré-vestibular, ensino superior e na língua, principalmente na língua espanhola. E é mestre em desenho, cultura e interatividade. Dona de um Lattes extenso, Denise hoje vem trazer muita informação, muito diálogo para a gente, mas também reflexões sobre o atual momento que vivemos na educação brasileira. E seja muito bem-vinda mais uma vez, Pro. Muitíssimo obrigado, Felipe. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer bastante, não só pelo convite, mas pelas palavras assim tão generosas suas e principalmente pela amizade que se estabeleceu desde lá do primeiro semestre, lá no curso de letras. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, por nós termos conseguido conciliar esse tempo e tomara que hoje, de fato, seja um dia que nós venhamos a pensar muito juntos. Eu tenho certeza que, mais do que dizer, eu terei muito a aprender com vocês, com você e com as pessoas que irão participar. Claro. Fica aberto para a senhora iniciar, fazer sua fala inicial, sua reflexão. Ok, então vamos começar primeiro com o porquê desse título, né? Eu venho trazendo a pergunta: você está preparado para cruzar a ponte que une a educação básica à superior? E que ponte é essa? O Enem. Será que a gente está preparado? Bom, quando eu comecei a pensar a respeito desse título, na verdade, quando eu falei para você, você começou a divulgar, uma ex-aluna minha do cursinho, foi muito interessante, que ela me procurou no privado, eu infelizmente não lembro o nome dela agora, mas ela me procurou no privado e disse assim: Pro, a senhora já leu um texto de Rubens Alves, que parece muito com a sua proposta? E eu disse: não, eu não conheço. Ela: coloca lá. E aí me deu o título, que eu não vou dizer qual é, porque está lá na bio, você já colocou. Isso, tá na bio do DA, viu? Isso, a intenção é que as pessoas depois procurem, porque é um texto muito interessante. Então, eu começo exatamente com o primeiro parágrafo desse texto dele, que eu queria muito que as pessoas pensassem a respeito, porque a partir daí a gente vai começar algumas discussões. Então, ele começa dizendo assim: esse é um mês em que sofro mais por causa de vocês, moços. Tenho dó. Ainda nem deixaram de ser adolescentes e já são obrigados a comprar passagens para um destino desconhecido. Passagem só de ida. As de volta são difíceis, raras. Há uma longa lista de espera. Alguns me contestam. Afirmam saber muito bem o lugar onde estão indo. Assim são os adolescentes. Sempre têm os bolsos cheios de certeza. Só muito tarde descobrem que certezas valem menos que um tostão. Eu acho assim, achei lindíssima essa fala dele, porque ela vem de encontro exatamente a tudo que eu tenho pregado durante esses muitos anos que eu tenho trabalhado em pré-vestibular. Porque fora a parte, além deste momento que a gente está vivendo agora, a situação de pré-vestibular, a situação de estar prestes a ingressar numa universidade, ela já é traumatizante, angustiante, muito antes de todo esse cenário.
Por quê? E aí eu fiquei me questionando, por que que a gente sofre tanto? A gente sofre tanto exatamente pelo que Rubens Alves está dizendo, porque a gente acredita que tem certeza absoluta do que quer fazer. Eu, por exemplo, tinha certeza absoluta que eu ia ser médica pediatra. E aí fiz vestibular para medicina, e aí eu História consegui ser linda. aprovada, e aí depois, de repente, eu vou para um hospital, né? Por acaso, antes de fazer a matrícula, Sim. e aí eu descubro que eu sofria mais do que as pessoas que estavam lá. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, que médica você é? Eu vou chorar mais do que as crianças. Não vai ser essa não é a minha onda. E aí eu achei que eu ia fazer teatro. Depois eu desisti de fazer teatro e acabei entrando onde? Em letras. Ser professora. Algo que as pessoas me diziam que eu tinha muito jeito e eu falava, não, nunca, jamais. Professor, nunca, eu não dou para isso. E hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja ensinar. Então vejam, eu tive a sorte de ter comprado o bilhete de ida, não ter embarcado e ter conseguido voltar. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente acaba comprando esse bilhete não porque sequer sejam nossos sonhos, mas às vezes é o sonho dos nossos pais, é o sonho da sociedade, é o que nos impõe o status quo. É você achar que essa carreira X ou Y vai lhe dar uma condição financeira melhor. E aí a gente esquece de alguma coisa tão importante, que é lembrar que essa carreira que você vai abraçar, muito possivelmente, não que seja obrigado, você pode retornar. Você pode concluir um curso depois de 6 anos e dizer, não, não é isso que eu quero. Eu tenho alguns amigos que fizeram isso, mas a gente sabe que isso é muito difícil, isso é muito raro. Porque depois de você empenhar 5, 6 anos de sua vida numa carreira, a probabilidade de que você acabe seguindo com ela para o resto da vida é muito grande. E aí você imagine, hoje nós estamos numa situação em nosso país em que a gente sequer sabe quando vai se aposentar. Então imagine o que é você acordar durante 20, 30, 40 anos, todos os dias, não agradecendo porque você tem mais um dia de trabalho, mas se lastimando e se maldizendo porque você tem que levantar e fazer aquilo para o resto da sua vida que lhe é um pesar. Então, eu acho que o ponto principal para essa nossa reflexão é exatamente que você, que é futuro universitário, ou não, porque a gente também tende a acreditar que a felicidade está entrando numa universidade. É interessante Sim. você ponderar se realmente é essa a sua. De repente, não é. O mundo necessita de pessoas com nível superior, mas também com pessoas de nível técnico, de nível médio. Senão, a sociedade não é formada só de médicos, de engenheiros, advogados, professores e dentistas. A gente precisa de todos nós juntos para formar o que é uma sociedade. Então, de repente, não é a sua onda. Então, você não tem por que se martirizar, mas vamos imaginar que, na verdade, é a sua onda ir para a universidade, tá? Hoje em dia, inclusive, eu costumo dizer, e eu cobro isso dos meus filhos também, né? É muito importante fazer uma universidade porque nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais competitiva, que mesmo que você não venha, você resolva fazer algo que não seja exatamente aquilo, mas é importante ter um título universitário porque está se cada vez nivelando mais por cima. Pelo menos tem sido nos últimos anos. Então, se você não tem uma qualificação, se você não tem uma especialidade, fica cada vez mais difícil você ingressar no mercado de trabalho. Então, por conta disso, é importante que a gente reflita sobre até que ponto eu posso abrir mão dessa possibilidade de entrar numa universidade. Então, vamos lá, vamos pensar aqui na galera que está aí arregaçando as mangas e ansiosíssima porque ele quer entrar na universidade. Eu devo confessar que eu adoro trabalhar com o pessoal do primeiro semestre, porque o primeiro semestre veio cheio de sonhos, né? Brilho, sonhos. A universidade é aquele sonho dourado, é como se você Sim. É quase um filme da encontrasse. Disney, né? Exatamente. Você finalmente encontrou o seu baú da felicidade. E não é de Silvio Santos, hein? É o seu baú da felicidade, cheio de moedas de ouro. E Sim. aí o que acontece? A gente fica pensando assim, mas será que eu fui de fato preparado? Antes mesmo de cruzar essa ponte, eu começo a me questionar até que ponto nós estamos nos preparando para chegar lá. Eu tenho visto inúmeras deficiências das pessoas que ingressam no curso e deficiências que elas trazem da base. Nós temos uma lei, que é a LDB 9.394 de 96,
que determina que nós temos que a educação básica do Brasil ela é formada do ensino infantil, do fundamental com 9 anos e do ensino médio com mais 3. Ora, depois de você ter aí, no mínimo, 13 a 14 anos de estudo, e de um estudo que é geral, porque você vê todas as disciplinas, né? Você vai e envereda-se por todos os campos da ciência e do conhecimento. Mas mesmo assim a gente percebe o quê? A gente percebe que os índices que nós temos, os resultados que a gente tem tido, são cada vez mais baixos. Então, eu estava lendo há alguns dias e eu estava vendo o seguinte, que o resultado dos estudantes das séries iniciais, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, foram os únicos que atingiram a meta do planejado. Atingiram 5,8. Nos outros estados, né? Ou seja, o ensino fundamental e o ensino médio, eles ficaram com uma média, a projeção era que fosse 4,7 e nós atingimos 3,8. Então, a gente já vê que o nosso problema já começou por aí, né? O nosso problema não é só a questão, a pandemia, o momento que a gente está vivendo, toda essa situação, ela realmente ela é um agravante. Mas a gente tem um problema estrutural que vem muito antes disso. Não dá para a gente fechar os olhos e não, tá ruim agora. Como se antes nós estivéssemos nadando numa maravilha. Não. Aí a gente vai estar sendo Alice, né? Uma Alice muito doida, no País das Maravilhas que não existe. Para que muitos aproveitem esse momento para dar desculpas, né? Muitos estão lá em cima, né? Exatamente, Felipe. Então a gente tem que pensar a respeito disso. A gente precisa ter... Eu não vou ficar aqui dando dados, porque eu acho que não cabe para esse bate-papo da gente vir com as estatísticas e X% conseguiu, quem não conseguiu, não é bem por aí. Porque, inclusive, eu estou falando algo que todos nós brasileiros conhecemos. O que eu estou falando não é nenhuma novidade. Todos nós passamos pela escola aqui no Brasil. E a gente sabe que há uma discrepância gigantesca entre a escola particular e a escola pública, tá? Mas que mesmo os meninos das escolas particulares, com exceção das escolas que são top, a gente vai ter deficiência, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter... E aí essas dificuldades são inúmeras, né? Elas vão desde uma estrutura da própria universidade, dos currículos, da formação docente, até mesmo toda uma questão de visão da sociedade com relação à educação. Eu hoje assisti um programa e eu achei muito interessante, uma professora que postou, assim, chorando, desesperada, porque os pais não estavam entendendo como estava sendo difícil para ela, nesse momento, planejar a aula. E os pais, que normalmente a gente ouve isso, você que é futuro professor vai saber disso, vai ouvir muito, que professor tem uma profissão que é muito fácil. A gente tem férias 2 vezes no ano, você tem férias no meio do ano, tem no final do ano, olha que profissão fácil. Enfim, a gente para... Mas ninguém lembra que quando você passa na frente de um prédio ou de uma casa e você vê a luz acesa durante a madrugada, tenha certeza que muito provavelmente é um professor que está ali, que está corrigindo prova, que está elaborando aula, né? Que está virando as noites. E isso não é reconhecido. Então a gente esquecendo de se alimentar, né? De dormir, né? Né? Pois é, rapaz. E Eu puxo a orelha, ó. Quanto mais apaixonada a gente é pelo que a gente está fazendo, mais isso vai acontecendo. E o pior, ou melhor, é que isso não é um peso, né? Então, por exemplo, quando eu passo, às vezes, 2, 3 dias de virote, como se eu estivesse no carnaval, só na frente do computador, isso não me pesa, mas eu sei que meu corpo está sofrendo com isso. Mas eu também sei que, infelizmente, a sociedade, porque eu não sou a única, são vários professores que fazem isso. Eu diria que uma grande maioria, inclusive. Mas a sociedade não reconhece. E aí, quando você, inclusive, pergunta numa sala de pré-vestibular, quem vai fazer licenciatura? Às vezes tem 1 ou 2 malucos que dizem que sim. Todo mundo pensa que o melhor é fazer os cursos que vão estar lá em cima. Bom, aí dariam 200 lives para a gente conversar, se a gente fosse falar disso, né? Tem muito o que se falar. Bom, então, pulando essa questão dos dados estatísticos, né, falando da história da escola, do ensino médio da gente, da educação básica nossa, a gente já sabe que essa educação básica tem problemas, né? E aí você pensa assim, e o ensino superior? O ensino superior também tem problemas.
tá? A gente vive um momento, e não é de hoje. Eu tenho aproximadamente 985 anos, e ao longo desses meus 985 anos, eu ouço falar que a gente tem problema, né? Talvez por isso, inclusive, até hoje, nós continuemos sendo chamados de país de terceiro mundo. Por quê? Porque algo tão importante que é a educação, ela não é valorizada. E ela não é valorizada por algo muito simples. Se eu consigo dar ao outro ferramentas para ser crítico, para entender o que está acontecendo, ele não vai ser manipulável. E é isso que a gente sabe que a maior parte dos nossos políticos não querem. Eles querem, sim, pessoas, né? O famoso voto de cabresto, pessoas que têm uma mentalidade assim, que não consiga abrir seus horizontes, vislumbrar outras possibilidades, porque ele vai poder conduzir como gado, como citaram há pouco tempo agora, né? Deixa o gado passar. E é mais ou menos por aí. E Então, a todo gente domingo vai ele ter... está passando, né? Inclusive. Pois é, rapaz. E aí a gente vai ter a universidade, com o ensino superior na universidade, ele tem seus problemas, sim, mas ele também tem possibilidades que muitas vezes a gente não vislumbra, tá? Por exemplo, eu tenho um curso que tem algumas deficiências, mas eu não posso esquecer que a responsabilidade da minha formação é da universidade, mas é minha também. Hoje eu estava lendo uma discussão no grupo do condomínio que eu moro, e eu Sim. estava de espectadora. E eu comecei a achar graça, porque eu achei muito interessante. Se descobriu no condomínio que eu resido que tem 3 casos de corona confirmado. Algumas pessoas que estão esperando o resultado e outras que estão com suspeita. E aí a preocupação das pessoas. Vamos deixar as portas dos blocos abertas constantemente para não ter que tocar em maçaneta. Aí o outro disse, não, a gente tem, na verdade, que colocar álcool em gel em cada uma das portas. Aí o outro disse, não, cada um tem que carregar seu álcool em gel. Aí um outro disse, não, você está querendo que coloque álcool em gel porque você está sem dinheiro para comprar o seu? Cara, ninguém estava preocupado com as pessoas que estão sofrendo com corona, que estão dentro de casa provavelmente angustiados, sem saber no que vai resultar, porque é uma doença que a gente está vendo que está matando de um dia para o outro. Eu parei, eu disse, ninguém abriu a boca para dizer, e as pessoas que estão de corona, como é que elas estão? Estão precisando de ajuda? A empatia, ela parece que passa muito longe, porque a gente está muito mais preocupado com o nosso umbigo, né? Preocupado se eu vou ter álcool em gel para limpar as minhas mãos, se eu vou poder me contaminar, e dane-se, Máscara. né? E aí eu fico pensando, na universidade a gente vê muito isso. A gente vê muitas vezes a gente colocando, imputando a culpa no outro, e eu não estou me eximindo enquanto professora. Eu tenho Sim. muita responsabilidade com os meus alunos, mas cada um dos meus alunos precisa saber que a educação é uma via de mão dupla. Eu, enquanto professora, não ensino sozinha. E o aluno sozinho também não vai poder fazer muita coisa. A prova disso está sendo agora. A gente está todo mundo pirado com essa história do ensino remoto, porque está todo mundo sentindo falta desse contato maior, né? Dessa coisa do professor, eu sinto falta de olhar nos olhos, e os meus alunos, eu tenho certeza que sentem falta das piadas sem graças, né? Daquele estilo que o professor dá, das historinhas que eles contam, de falar da sua filha, do seu filho, contar das suas peripécias em casa. Tudo isso faz muita falta. E assim, Eu sinto falta da sua aula com o João. não me conte muita coisa ali. Mas, enfim, o que eu quero Sim. dizer com isso? Que a universidade, ela tem, assim como o ensino médio, só que no ensino básico, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de adolescentes, portanto, eles não têm ainda a maturidade para perceber dessa responsabilidade, mas na universidade deveria ter. E a gente vê que mesmo na universidade nós continuamos com essa sequência de achar que o outro é o responsável. E esquecendo que a universidade, além do curso em si, ele oferece uma série de possibilidades de você crescer. Você pode entrar nos projetos de extensão, você pode entrar nos projetos de pesquisa, né? Na UFES, por exemplo, nós temos um projeto, e eu vou falar particularmente dele, porque eu faço parte enquanto coordenadora, que é a Universidade para Todos. Eu fiz parte da Universidade para Todos quando ele começou, e aí durante muito tempo eu fiquei, depois na época do mestrado eu me ausentei, e agora eu estou retornando. Retornei agora, inclusive, na condição de colaboradora.
pensando nos nossos alunos, né, de forma voluntária, nos nossos alunos da escola pública que estão desassistidos. Né? O governo do Estado, com todas as suas falhas, suas deficiências, né, suas lacunas, pensou em o Universidade para Todos, que sempre foi oferecido presencialmente, vir com uma proposta que é o Estude em Casa. Eu sou super fã desse projeto, muito, muito fã, porque eu vejo assim, eu vejo ele como aquele projeto que tanto atende às pessoas que estão fora da universidade, quanto aos que estão dentro da universidade. Os que estão fora, que são os alunos da escola pública, que infelizmente, devido a vários fatores, né? A gente não vai agora aqui discutir as questões salariais, as nossas greves, as que são plausíveis, as que não são, as que são necessárias, as que não são, às vezes que a gente parou e que a gente deveria, que não deveria. Não vem ao mérito, não vou entrar nesse mérito agora, não vem em questão. Mas a gente sabe que os alunos da escola pública, e eu posso dizer isso porque eu sou professora de pré-vestibular, de um pré-vestibular que é particular, um pré-vestibular, inclusive, dos mais bem cotados da cidade, se não for o melhor, né? E aí, o que acontece? Mesmo lá, eu vejo alguns meninos que são de escola pública, que os pais fazem um esforço sobre-humano para pagar o cursinho, para que ele tente ir buscar lá o que ele não conseguiu na escola. Por conta, inclusive, de todas as paralisações, das deficiências, do professor que é mal remunerado, ou às vezes até é bem remunerado, mas não é reconhecido, né? Daquela ideia que se construiu e que é histórica, de que na escola pública a gente precisa fingir que estuda e o professor só tem que fingir que trabalha, o que não é verdade, porque eu sei que tem muita gente que é muito comprometida, mas se passa muito essa ideia por aí, em alguns casos é verídica, porque aí vem uma série de outras questões, mas enfim. Nesse Universidade para Todos, a gente atende os meninos, e agora a gente está com esse projeto do Estude em Casa, e a gente também tem a possibilidade de fazer com que os nossos alunos das graduações comecem a exercitar. Por isso que eu digo que é um projeto que é muito legal, porque ele atinge os dois polos. Ele atinge a comunidade externa e a comunidade interna. E creia-me, meu amigo, os meninos eles além de ter a questão da prática, isso eu estou falando dos discentes da universidade, além de ter a possibilidade da prática, que é algo que nada vai pagar, é impagável, você poder colocar em prática, porque uma coisa é o que Denise ensina enquanto teoria, outra coisa é quando eu vou para a sala de aula e me deparo com uma outra realidade. Na universidade eu vou te preparar para fazer slides bonitinhos, e aí quando eu chego na escola, às vezes não tem nem carteira. Então, é preciso você ter essa possibilidade de estar junto com esse aluno para você conhecer o que de fato a universidade te deu, o que você pode aplicar e o que você pode reformular, ser criativo para fazer com que você consiga atingir os objetivos apesar de. E nós já tivemos algumas vezes que nós não tivemos um único monitor, ninguém inscrito para fazer Universidade para Todos. Olha que vacilo, né? Então, depois eu saio falando, mas a universidade não me formou, mas será que eu também ajudei a universidade a melhorar? Eu busquei? Nem sempre. Mas, apesar dos nossos problemas aqui na base, a gente tem uma ponte que a gente quer cruzar, porque de uma forma ou de outra é um grande sonho, né? Fora aquelas pessoas que têm muito bem, como eu posso dizer, muito bem esquematizado, que são raras, normalmente todo mundo acalenta um sonho de ir para a universidade, até mesmo como a possibilidade, como alternativa para uma mudança de vida, para uma possibilidade de galgar outros caminhos, outras possibilidades. Eu acho a coisa mais linda quando eu vejo algum aluno do curso de letras me dizer: eu sou a primeira da minha família que estou fazendo universidade. Não que eu ache que os outros não tenham feito, mas ver que hoje a gente começa a mudar essa realidade, que não é uma coisa fácil. Ver quando a gente assiste na televisão meninos que a mãe era catadora de lixo e que lia os livros que ela encontrava no lixão, e esse menino hoje é um médico. Cara, isso é formidável. Essas transformações só virão a partir da educação. E esse cruzar essa ponte, como é que a gente faz? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que antes nós tínhamos um outro sistema, que era o sistema do vestibular. Sim. Um sistema muito cruel, né? Por que eu digo que muito cruel? E o Enem não mudou muito nesse aspecto. Porque você determina que num dia X
Você vai sentar durante 3 dias e fazer uma prova que é composta do conteúdo que você viu ao longo de todos os 12 anos de estudo, independente de naquele dia você estar bem, de ter acordado com dor de barriga, de estar nervoso, né, de ter brigado com os pais, de estar passando por situações difíceis. Não, você vai ser avaliado naquele momento estanque. A gente já vê aí que há uma prova que é de exclusão, né? A intenção dela não é trazer, mas é excluir. Porque quem é que vai estar mais cheio de problemas para fazer essa prova? Muito provavelmente vão ser os meninos com menos condição. E de onde vêm esses meninos de menos condição? Da escola pública. Não que os da escola particular não tenham problemas, mas certamente é muito difícil que o de uma escola particular lhe falte comida, enquanto que da escola pública a gente vai ter muitos e muitos casos que vão para a escola antes de qualquer coisa por causa do prato de comida. Né? Então, como é que eu pego e imagino que num único dia eu vou conseguir lhe avaliar e dizer você pode entrar, você não pode entrar? Isso é terrível. E o vestibular fez isso e ainda faz, porque ainda tem algumas universidades que fazem o vestibular. Sim. Aí vem o Enem com uma proposta muito interessante, no sentido de que a proposta principal do Enem não é que você decore conteúdos para responder uma prova de memorização, mas que você demonstre habilidades e competências para as diversas áreas, né? Para a área de humanas, para a área de linguagens, das exatas, das ciências biológicas e por aí vai. Isso é muito legal, mas também para eu atingir isso, eu preciso... eu não sei se eu estou preparado para cruzar uma ponte. Talvez eu tenha que ir de barco. Mas quem vai ser esse barco? Esse barco serão os cursos pré-vestibular. E esse curso pré-vestibular pode ser um UPT, pode ser um curso pré-vestibular que é pago, né? E quando a gente se vê no momento agora de uma pandemia, o que está acontecendo? Essas estruturas que eram presenciais e que era possível que eu acessasse o meu professor para tirar as dúvidas, elas mudaram de ponta cabeça. O problema não está só com os alunos hoje, o problema está com a gente, professor. Eu lembro que a minha primeira live, né, eu fiz uma para o PT, eu fiz uma para o Acesso, e eu lembro que foi assim, eu comecei a colocar os slides na televisão, e ia com a câmera, porque eu nem tinha o tripé, e aí ia com a câmera filmando, né? E a minha sorte é que eu sou muito desinibida, eu falo pelos cotovelos, e você não me perguntou nada. O teatro não saiu de você, não. O teatro não saiu de você, não. Pois é, cara. Mas é que está, eu faço da minha sala de aula o meu palco, olha que legal. Então, o que acontece? E eu fui lá, me virando. Mas tem gente que é muito tímida, né? Tem muito professor que é tímido, que não tem essa facilidade de olhar para uma câmera e estar falando, que tem os seus receios. E esse cara teve que se virar. Então, tá difícil para o aluno, mas tá difícil também para o professor. Então, a gente está tendo aulas que são capengas tanto de um lado quanto de outro. E tem um problema que é o mais grave de todos e que todo mundo tem falado. É que, para além de tudo isso, a gente tem aquele aluno que vive na zona rural, ou que vive mesmo na cidade, mas que está nas periferias, que está nos recantos das cidades, que não tem internet, que não tem um celular, quanto mais um notebook. E aí, o que fazer? Hoje, a gente tem aqui na Bahia a possibilidade, além do UPT, que é uma estrutura que está tentando, né, na medida do possível, diminuir essa lacuna, de alguma forma nos aproximar mais dos alunos e fazer com que eles tenham o desejo de estudar, porque ainda tem isso. Se eu tenho uma série de problemas que eu já conheço, eu estudei em escola pública a vida inteira, eu não vi esses conteúdos. Eu já estou em posição como eu posso dizer, desigualdade. E aí, quando vem agora, aí eu penso, danou-se, não vou passar mesmo, não tenho nem mais que estudar, é perder tempo. E aí o PT vem e diz, não, cara, você pode, porque a gente está aqui tentando te ajudar. E aí o governo do estado hoje está trazendo para a gente a TVE, com alguns programas, tem o estudo em casa, e a gente está pensando agora, e eu espero que isso aconteça, que é a produção de material físico. Mas, apesar de tudo isso, não vai ser fácil, né? Não tem como a gente tentar passar uma borracha e dizer assim, vai ser errar, a partir daí tá tudo resolvido. Não tá, não. A gente vai ter, sim, dificuldades,
A gente vai ter, sim, problemas para chegar lá. Vai ser um Enem que eu acho que, além de todos esses problemas, tem o agravante do psicológico, né? O psicológico pelo medo da doença, o psicológico por achar que se você era excluído, você agora é mais excluído ainda, que essa história da meritocracia que se fala tanto hoje em dia, ela é uma balela, porque eu não posso falar de meritocracia quando não tem comida, quando o cara não tem internet, quando o cara não tem, às vezes, dinheiro para comprar uma caneta. Como que ele vai conseguir? Então, não existe isso. Seria meritocracia se eu desse condições iguais. Eu dou para Felipe e dou para Maria as mesmas condições, e aí, quem foi o melhor, foi o melhor. Mas eu dou para Felipe 3 refeições, lanchinho, internet de banda larga, e para Maria, ela mal tem uma sandália com um prego embaixo para andar e tentar pedir esmola nas sinaleiras, como é que é mérito? Não existe isso. Mas tem uma coisa que é fantástica no nosso povo. Eu tenho um amigo, eu e minhas histórias. Eu tenho um amigo equatoriano. Eu tenho um amigo equatoriano que ele me contou uma coisa uma vez que me deixou muito honrada, muito feliz com o nosso povo. A gente tem uma série de defeitos, isso é fato, né? Mas tem uma coisa no nosso povo que é aquela criatividade, a possibilidade de acreditar, que é o que a gente precisa agora mais que nunca. Meu amigo me contava o seguinte: no Equador, eles trabalham como nos Estados Unidos. Então, você não faz a conta de quanto você ganha por mês, mas quanto é sua renda por ano. E aí ele me disse que quando ele chegou no Brasil, ele é diretor de teatro. Ele me disse que quando ele chegou no Brasil, ele olhava assim, ele ficava encantado com o povo brasileiro. Porque você via que eram pessoas muito pobres, mas estava todo... Isso em Salvador. Todo mundo sorrindo, fazendo sambão no fundo do ônibus. Bora aí, motor! E numa felicidade, como se ele tivesse a vida planejada para os próximos 20 anos. E ela estivesse muito tranquila. E ele não sabia sequer se ele teria almoço. Mas o que a gente faz? A gente sai, levanta e diz, não, mas vai dar-se um jeito, porque Deus é mais. Né? E aí a gente acredita nos orixás, nos deuses, nas deusas, nas bruxas, nos anjos, em São Jorge, em todos os credos, e a gente levanta, a gente arregaça as mangas e a gente vai lá e luta. É isso, acima de tudo, que os nossos meninos vão precisar fazer. Acreditar e saber que, apesar de todos os intempéries, apesar de todas as dificuldades, existem caminhos, não é cor-de-rosa como a propaganda do MEC. Vá, estude, pega a enciclopédia. Não é assim, não é cor-de-rosa. Não vai ser. Vai ser difícil, mas não é impossível. O que você não pode é deixar que lhe roubem a possibilidade de sonhar. Isso não. A gente está vendo aí um MEC... Eu não vou nem começar, porque se eu começar eu não vou parar, porque há muita coisa a se falar, né? E muita coisa a se queixar, muita coisa a gente pontuar. Hoje eu estava ouvindo muita gente precisando de educação, né? Pois é, rapaz. Eu estava hoje ouvindo uma professora de ensino à distância, que é de um grupo, na verdade. Eu estou fazendo mais uma pós, estou fazendo uma pós à distância, agora que eu queria conhecer. Eu já fui professora de ensino à distância, mas uma coisa é você ser professor, outra coisa é você ser aluno. E eu queria conhecer o outro lado. E aí eu estou querendo aprender também como é que se trabalha com a EJA. E foi uma outra coisa que eu percebi. Minha cunhada trabalha. E é um trabalho, assim, foi uma lacuna que eu percebo que nós temos no nosso currículo de licenciatura. A gente não ensina aos nossos alunos nem a trabalhar num período de pandemia, a gente não trabalha as novas tecnologias para que o cara saiba como se virar, e a gente não prepara para ser professor da EJA. Então, eu sou uma professora presencial e que, de repente, vou pegar uma turma da EJA sem nunca ter discutido isso na universidade. E isso a gente precisa rever, tá? E aí, nesse curso, a gente tem didática e tem gestão. Eu estou com didática. Em gestão, tem uma professora que marcou uma avaliação global de ensino à distância, né? Tipo assim, dia 20 ela falou que não ia ter mais a prova, hoje ela, às 8 da manhã, disse, não, resolvi que vai ter mesmo. E aí o pessoal estava desesperado. Eu disse para a galera, aí eu coloquei no grupo da gente,
avisa para a Pro que ela pode se candidatar, porque ela tem o perfil que a gente está hoje em dia procurando. Ela se alinha perfeitamente com o perfil dos ministros que a gente precisa ter nesse país, o que pelo menos o nosso presidente acredita que precisa ter, né? Só faltou o pum do palhaço, né? Só faltou o pum do palhaço. Pois né? você é ditador, você diz, não, mas eu resolvi que vai ter e vai ter. Como que você está trabalhando num curso de pós-graduação, preparando pessoas para a gestão e está dizendo para eles que é dessa forma que age? E aí foi um pandemônio lá, né? Tá todo mundo desesperado. Não sei como é que tá rolando a prova deles lá. Mas eu acho que todo mundo tinha que entrar com um recurso, sabe? Com uma representação, porque isso é um absurdo. É um absurdo em todas as esferas. É um absurdo que um curso de preparação para tal venha com essa visão, tenha professores dessa forma, e é um absurdo que a gente ainda tenha isso dentro da educação. Mas, enfim, temos esse problema, temos um MEC que a princípio foi muito relutante, eu não digo MEC, né? Não é a instituição, mas um ministro, que foi muito relutante, que ainda teve a capacidade de abrir a boca e dizer assim, não, ótimo, porque a gente só quer os melhores mesmo. Leia-se que os melhores são aqueles que estão nas escolas particulares e que tiveram a possibilidade de ter o que os nossos meninos das escolas públicas não tiveram. Então, a gente só quer esses melhores nas universidades e que, finalmente, graças à nossa pressão, o que significa que, apesar de tudo, apesar de estarmos diante de toda a situação política que nós temos hoje, quando a gente faz pressão, a gente consegue o que a gente quer. Então, é a hora agora de mudar, dizer que o Enem não vai acontecer, isso a gente não vai conseguir, até porque a sociedade vai estar dividida entre os que querem e os que não querem, a gente não vai ter força. Mas a gente pode sim, apesar de tudo, acreditar, correr atrás, mas é correr atrás como? Quais são os meios que eu tenho? Isso que eu falei. Se eu não tenho as formas de acessar para fazer um estudo em casa, para ver uma TVE, que pelo menos eu comece a cobrar e colocar a boca no trombone, junto com outras tantas pessoas, e professores também, as pessoas da educação, começar a gritar por esses que são excluídos e silenciados, para que eles tenham direito a ter acesso a formas de estudo, a conteúdos de forma física, para que ele, já que ele está em pé de desigualdade, que a gente diminua pelo menos um pouquinho isso. O vestibular, eu tinha colocado aqui entre os alunos de escola particular e pública, acho que a gente já tocou nesse ponto, a gente já fala sobre isso. Eu estava só pertinho já da gente fechar, porque eu acho que já está no meu tempo, senão daqui a pouco eu vou até às 12 horas da noite. Né? Sim. Eu estava fazendo uma leitura hoje de um professor do Rio Grande do Sul, e ele dizia assim, para estudar para o Enem, o que é que você tem que fazer? Você tem que criar um cronograma, concordo com ele. Independente de ser aluno de que instituição for, é necessário um cronograma, ou seja, é preciso uma disciplina. Coisa que não vai ser fácil, porque tem muita gente que trabalha, então não vai ter esse tempo livre. Mas se você quer muito isso, você vai fazer como eu faço durante as madrugadas, que fico lá fazendo texto, fazendo cursos e por aí vai. Então, pois é, vai lá e cria esse cronograma e tenta segui-lo, porque há uma necessidade de uma rotina de estudo. Outra coisa que ele diz, saiba o que vai cair na prova. Uma das melhores formas de você saber o que vai cair na prova é você refazer as provas anteriores. Então, de repente, procura ver pessoas que você já conhece e que essas pessoas têm acesso à internet para que ela possa fazer uma cópia para você. E aí vai de novo a história da empatia, né? Eu preciso que você, que tem condição, se ligue, que tem gente que não tem essa condição que você tem, e aí faz aquela cópia, doa para esse teu amigo, esse conhecido, para uma escola pública, para que eles possam dividir. Porque a partir da leitura, a gente vê que as questões de Enem, elas muitas vezes repetem texto, imagem. Picasso, por exemplo, já apareceu em prova N vezes. Salvador Dalí também. Então, se você já conhece um pouco da obra de Salvador Dalí, você já respondeu, já vai ficar mais fácil. Então, essa coisa de conhecer o que vai cair, respondendo provas, é muito massa. Aí ele diz, aproveite os videoaulas. Se você tem condição, nem todo mundo tem. Se você tem condição, corre atrás, vai lá. O YouTube está cheio de aulas muito boas. Sim, muitos canais. Tem muita gente muito boa, fazendo muita coisa legal. Tem muito professor que está disponibilizando o seu tempo para fazer isso, né? Para criar essas aulas que são gratuitas, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que não está vendo agora. Entrou uma até aqui, professora Fernanda Leal, da Casa das Letras. Está fazendo. Deixa
dizer uma Isso. coisa, contar um segredo. Fernanda também já foi minha aluna, mas pula essa parte. Senão daqui a pouco todo mundo vai descobrir que eu tenho realmente 985 anos. Então, aí vem outra coisa, refaça as provas, a gente fala, pratique redação. Sim. Aí, ó, a praia de Fernanda. Redação, eu costumo dizer que no caso de espanhol, que é a minha disciplina, o que a gente vai ter são 5 questões. Essas 5 questões são questões que estão voltadas para a interpretação de texto. E a interpretação de texto é nada mais, nada menos do que a desconstrução de uma redação de alguém. Então, se eu sei fazer uma redação, eu vou conseguir fazer a desconstrução. Se eu sei que na hora que eu vou colocar um título na redação, esse título tem que estar diretamente relacionado e ser uma condensação, por assim dizer, um resumo do que eu vou tratar, na hora que eu pego o meu texto de espanhol, isso vale para a língua portuguesa também, eu já sei que ali é um resumo, né? Tem dicas e técnicas que a gente vai utilizar. Então, o professor de redação vai falando como é que você deve construir cada um dos Ds, D1, D2, D3, as conclusões. Se eu sei disso, na hora de fazer a interpretação, eu vou fazer o inverso. Eu já sei que lá embaixo tem uma conclusão. Então, vale a dica de você, no caso de espanhol, isso vale pra caramba, você ler primeiro as questões, para você, a gente fala muito isso na arte, né, no desenho, você direcionar o seu olhar. Porque, por exemplo, quando você você vai para uma exposição, e aí eu estou falando com o Felipe, tá? E aí vale para todo mundo. Felipe, quando você vai para uma exposição, você está diante de uma tela, você começa a analisar essa tela a partir de onde? Da direita, da esquerda, de cima ou de baixo? Da direita. Da direita? Da Por causa da direita. escrita, Sim, né? Mas a sim. gente pode começar por qualquer lado. Tem obras, inclusive, que o final dela é o fio da meada para você entender o princípio. Então, o que acontece? Quando eu estou respondendo uma questão, se eu vou primeiro para as questões, para depois ir para o texto, seja ele imagético ou verbal, eu já vou com o meu olhar direcionado. Se eu digo para você, Felipe, tem um famoso quadro de Dalí chamado Tempo, que é aquele que tem os reloginhos que estão se derretendo. E aí eu vou e falo para você, olha, observe, porque Dalí tinha uma fixação por Einstein. Ele gostava muito das coisas do universo paralelo, da relatividade do tempo. O seu olhar vai naquele quadro buscando essas informações. Então, na hora de você responder a questão, vai ficar muito mais fácil de você localizar o que é absurdo, o que não tem nada a ver, e as possíveis respostas, tá? Então, essa é uma estratégia que você vai utilizar. E você só consegue isso, essa habilidade, quando você pratica. Por isso, fazer muita redação, ler é muito importante. Tudo que cair nas suas mãos, leia. Porque a leitura faz com que você tenha um repertório de vocabulário que vai ser necessário para todas as questões. Além disso, você vai se inteirar do que está acontecendo, e a prova do vestibular do Enem, ela é muito contextualizada na atualidade. As questões estão muito envoltas no que está acontecendo. E aí você fica antenado com as coisas que estão acontecendo. E você também pode, com isso já ajuda também na hora de você ler não as proposições, mas o enunciado, que é outra coisa mega importante. O que o enunciado está dizendo? Uma coisa é o que o autor diz, outra coisa é o que você infere, o que é que você está deduzindo. Tem que ter cuidado com essas pequenas coisas. Além dessas coisas de praticar a redação e, consequentemente, a interpretação de texto, fazer simulados, quando der, é uma boa. Aproveitar as redes sociais, no caso da galera de espanhol, eu indico muito. Faz amizade, conhece um gatinho da Argentina, do Uruguai, Paraguai. Além de estudar para o Enem, Tem um você pode ser aqui engajado. assistindo. Tem um argentino assistindo. Deixa eu te falar o nome. Cadê? É Nabucodonosor Peluso. Yo lo conozco mucho, es un amigo mío, ¿qué tal? Bueno, e quando a gente faz esses amigos, o que acontece? Você vai aprendendo da cultura dessas pessoas. É troca. Claro, então, se você tem essa possibilidade, só que a gente está falando aí de algo que não é tangível para todo mundo. Claro. Você tem a possibilidade, corre atrás. E acompanha as notícias que ele fala aqui, a gente já falou disso também, né? Então, tá lá sempre acompanhando.
Quais são os meios disponíveis hoje para essa preparação? A gente já falou, né? Em termos aqui da Bahia, o que é que a gente tem? Hoje, com a internet, voltando para a história da internet, quem tem acesso à internet tem a possibilidade de ver, inclusive, o programa de outros estados, que também estão disponibilizando muito material legal. Deixa eu ver aqui mais. O PT a gente já falou. E aí, por fim, eu só queria dizer para vocês o seguinte. Primeiro, agradecer e dizer que se fosse... Eu ainda tenho quanto tempo? Quase mais nada, né? Você tem 13 minutos para a gente ainda ler uns comentários, você fazer aquela o motivacional final. Você quer que eu leia os comentários ou você quer fazer o motivacional agora? Então vamos fazer assim, você lê o que as pessoas estão dizendo. Vou ler. Tá? Porque você já sabe que se me deixar falando, eu vou falar mesmo. Então é melhor que você comece a dizer me contar o que é que eles estão dizendo. Sim, temos muitas pessoas aqui. Pablo comentou também, falou aí lá no início, né, sobre o PT, né, o que ele estava vivenciando. Deixa eu ver aqui, tem uma conversa. Gabi Araújo falou, acho uma boa ideia ler os editais do próprio Enem. E Pablo escreveu aqui, é incrível como existe essa lacuna entre os que têm condições e os que não têm, mas que estão sendo obrigados a acompanhar algo que não é da realidade deles, né? Mais uma vez a gente batendo naquela tecla, né, Denise? Vamos ver aqui mais uma. Rita Queiroz comentou, minha querida amiga e colega Denise, sucesso! Obrigada, Ritinha. Brisa Silveira, te amo, mãe! Temos também mais alguns outros comentários. Agora eu queria perguntar de você, né, antes da gente ir para as considerações finais, muita gente aqui falando de você, mandando um beijo. Como é que está sendo a quarentena para você, como professora e como Denise também? Cara, se é que essas duas são... Não, é tudo a mesma pessoa. Não dá muito para separar, não, porque eu acho que eu sou mais professora que eu, muitas vezes. Meus filhos, inclusive, brigam comigo. Antes de você falar, alguém falou que quer casar com você, aquele seu amigo da Argentina. Acabei de ler isso aqui, quer casar. Olha que eu vou acabar aceitando, hein? E Dira comentou que a filha dela, Laurinha, está assistindo. Dira, que fez a espanhol no semestre passado com a senhora. Foi muito interessante que ela levou a filha, e eu estava dando uma aula sobre acentuação. E ela depois me disse que a filha dela estava estudando para a língua portuguesa e tomando os estudos de espanhol como parâmetro para estudar. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu sou, assim, completamente apaixonada, não só pela profissão de professora, como ensinar espanhol. Né? Porque eu acho que a gente consegue. Eu estava até comentando com uns colegas meus que a gente está preparando aí uma live, que você está sabendo, para o dia 6, onde a gente vai fazer um estudo interdisciplinar, literatura, mais redação e espanhol. E aí eu estava falando, o que vocês quiserem colocar, a gente consegue discutir, porque língua estrangeira tem essa possibilidade. Se você quer discutir geografia, eu trago um texto falando da geografia, eu vou trazer texto falando da cultura. Então, a gente tem, assim, uma amplitude de possibilidades gigantesca. Isso é muito legal. E quando a gente faz um estudo comparado, então, língua portuguesa com língua espanhola, mais legal ainda, porque aí a gente tenta sanar essas dificuldades, essas lacunas, Pablo, que a gente sabe que existem, né? E a gente tem percebido e vivenciado isso todos os dias. Bom, o que tem acontecido comigo nessa quarentena? Nunca trabalhei tanto na vida quanto agora. Porque para para começo de conversa, eu, assim como os meus alunos e como tantos outros professores, não fomos nunca preparados para esse momento. Então, eu fui aprender técnicas de vídeo, como editar, como se posicionar, questão de luz, essa foi a primeira providência. Aí depois disso, e aí tem a história do roteiro, para você não esquecer das coisas, senão você acaba se perdendo. Aí depois disso, a UFS está agora oferecendo uma capacitação em Moodle. Então, quando eu trabalhei como professora da UNEB, de ensino à distância, eu ia para o estúdio, tinha quem fizesse tudo, eu só tinha que dar aula. Era muito simples. Era só o ofício, né? E agora não, agora eu tenho que saber como faz essas coisas. Então, eu estou fazendo essa capacitação. Eu estou me preparando... Produtora, redatora, maquiadora, professora, tudo. Travou. Deixa eu ver se voltou. Oi.
Tá me ouvindo, bem? Ah, pronto. Aí, ó, eu falei, maquiadora, redatora, professora, cameraman, tudo. Tudo, né, cara? E aí, além disso, você tem, como hoje eu estava ouvindo uma outra professora comentando, Sim. a gente hoje tem que preparar, antes você preparava uma aula presencial, sabendo de toda a estrutura que você teria. Porque eu, por exemplo, sou professora da UFS há 27 anos. Então, eu já sei todos os trâmites, eu posso... eu sou uma professora que, às vezes, eu sou até flexível demais, eu vou com uma aula preparada para falar de X, mas se o pessoal começar a me perguntar de Y, Z, J, a gente vai embora. Você sabe disso, foi meu aluno. Não existe para mim, eu acho que a coisa mais incrível que há é a curiosidade do aluno. E eu não consigo me vislumbrar tolindo ninguém. Então, o cara está conversando comigo, a gente está... Um dia desse a gente fez um trabalho com o pessoal da turma de Dira, inclusive. Nós assistimos um Sim. curta-metragem chamado Vida Maria. Quem não assistiu ainda, assista. É belíssimo. É um curta-metragem de um cineasta cearense. E aí a gente Sim. fez várias leituras, né? E a gente foi fazer essas leituras todas. E eu lembro Você que eu pode tinha repetir o nome desse? Você pode repetir o nome? Vida Maria. Vida Maria. Sim. Isso. E aí eu tinha feito um planejamento. De repente, quando a gente terminou de fazer várias discussões, um dos meninos virou e me disse assim, eu fiquei tão tocado com tudo que a gente falou e com esse curta-metragem, que eu me vi. E eu tenho uma poesia que eu escrevi para minha mãe, porque minha mãe é uma Maria. E aí ele foi ler para a gente o poema que ele tinha feito para a mãe. E todo mundo caiu no choro. E aí a gente foi discutir as questões sociais, né? A vida de cada um. Bom, eu poderia dizer, isso não cabe na aula, mas eu acho que cabe, porque o espaço da sala de aula, e aí é que está a beleza de ser professor, e que eu queria tanto que todo mundo percebesse, é que no espaço de sala de aula cabe tudo. No espaço da sala de aula cabe o sonho, cabem as transformações sociais, cabe a vontade não só de aprender, como de compartilhar, cabe, às vezes, até mesmo as picuinhas, né, as disputas, mas cabe principalmente ser humano. E isso é simplesmente incrível. Eu não conheço outra profissão que seja tão humana, tão pele, tá? Tão olho no olho, ainda que nós tenhamos uma tela, do que ser professor. E aí, eu tenho passado a pandemia, quando as pessoas falam assim, a pandemia está me deixando, estou ficando estressado, tem outros que me dizem que estavam entrando em depressão. Eu disse, gente, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que não está sentindo nada da pandemia, só cansaço. Quando terminar a pandemia, eu vou ter que ter um mês de férias para descansar, porque eu tenho trabalhado bastante. Tenho produzido, eu estou envolvida com a Universidade para Todos, Sim. a gente está vindo aí com propostas mais arrojadas ainda, eu acho que vai ajudar muito a muita gente, por isso fica aqui o meu clamor para que as pessoas que estão assistindo divulguem, porque é uma forma da gente tentar minimizar, a gente não vai, como eu posso dizer, sanar todas as dificuldades, nem vai ser a solução para todos os problemas, mas a gente talvez venha a trazer uma contribuição para diminuir pelo menos um pouco esse distanciamento que há entre os meninos que estão tendo aula remota dos cursos pré-vestibulares de ponta e os meninos que não têm condição, tá? Então, além do PT, tem a questão da pós-graduação à distância que eu estou fazendo, tem o doutorado aí que eu estou me preparando para agora novamente tentar, porque eu fiz o segundo semestre passado, e aí entrei como aluna especial, e agora eu quero entrar como aluna regular. Então, tá? E além disso, ainda sou cozinheira, mamãe, mãe de gatos, e por aí vai. Vó! Oi? E Vó! vó, claro. Claro, como esquecer da minha pequena Lua? Impossível, né? Que é uma figura, assim, ímpar. Ela, esses dias, estava comigo na cama, e aí o pai veio enchendo ela de beijos, ela parou, olhou para ele e fez, para, pai, deixa eu conversar. Né? Então, já viu que ela vai ser igual a avó, vai falar pelos cotovelos também. Então, está sendo assim, está sendo tranquila, mas eu tenho acompanhado que para muita gente não está sendo fácil, e eu fico na torcida para que as pessoas, aqui em casa, eu digo para os meninos o seguinte, aproveite esse tempo agora, não como um tempo de férias, mas como um tempo de aprendizado. Então, se você não vai fazer Enem,
Gente, tem tanto curso que está sendo oferecido gratuitamente, Hum, tantas universidades com certificação, tá? Além de você ter o sim. certificado, você tem também a Eu possibilidade de montei um habilitação. grupo onde a gente coloca os cursos, livros em PDF. Quem quiser pode falar aqui no direct que a gente manda o link, viu? Tem Ai, mais de 300 pessoas. É bacana, né? perfeito. Depois eu vou enviar para você uma relação que eu tenho são 300, salvo engano, diretores espanhóis que estão disponibilizando seus filmes, inclusive Almodóvar, disponibilizando seus filmes gratuitamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos Maravilha. aproveitar, né? Vamos aproveitar para nos Vou informar cobrar. e não permitir que aqueles que Sim. querem que nós continuemos, que nós sejamos, que nós estejamos no ostracismo, que a gente se acomode, que a gente acha que não vale a pena, que não tem jeito, que a sociedade é assim mesmo, uns nasceram para brilhar, outros para serem ofuscados, isso não é verdade. Todo mundo pode. Todo mundo pode, basta querer. Não é fácil, não. Eu não estou dizendo. Tem um livro da psicanálise que diz: Eu não te prometi um jardim de flores. Exatamente. Ninguém está prometendo aqui um jardim de flores. É um jardim com algumas ervas daninhas, mas há sempre alguma florzinha do campo perdida por lá. E se há pelo menos uma flor, vale a pena. Acredite no seu sonho. Acredite porque você pode vencer. Afinal de contas, você nasceu para isso. E nada na nossa vida acontece por acaso. Se nós estamos vivendo esse momento agora, é talvez para que nós venhamos a nos transformar em seres humanos melhores, né? Quem sabe a gente saia transformado. Quando voltar à normalidade, que não vai ser tão normal, eu espero que a gente não tenha esquecido o quanto a gente tem precisado do outro, até mesmo para não morrer. Não morrer num hospital e não morrer sendo contaminado. Então, sejamos mais humanos. E se você quer ser mais humano, comece compartilhando seus livros, comece compartilhando as suas informações. Eu sou aluna de um pré-vestibular particular e eu sou boa em matemática. Você conhece o filho da empregada dali do apartamento do lado, da sua própria casa. Convida para ele estudar com você. Gente, quando você estuda com o outro, você aprende mais até do que você ensina. Esse é o momento. Esse é o momento da gente fazer diferente e de fazer muito melhor. Bom, eu falaria ainda por mais e mais e mais tempo, mas acho que já cansei, já enchi o saco da galera. E eu quero, então, agradecer muito, 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 dizer que eu estou inteiramente à disposição, tá? Quem precisar de qualquer coisa, as pessoas me têm aí, tem muita gente que já me segue aqui no Insta. Sim. Se precisar de dicas, se Ela precisar de... troca likes também, gente. Ela é normal, igual todo mundo. Viu? Porque tem esse povo que é verificado, que não deixa ninguém seguir. É perfeito. Não, tranquilo, vai, me procura, a gente conversa, troca figurinhas. Se eu tiver material, se eu tiver que dar uma explicação. Eu já tirei dúvida de aluno 3 horas da manhã. Você me vê lá e me chamar, com certeza eu vou te responder e vou estar assim sempre à disposição. Valeu? Lipe, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Eu espero não ter decepcionado, que o nosso papo tenha sido um papo produtivo, pelo menos para nos fazer pensar. Isso. Eu quero agradecer mais uma vez, em meu nome pessoalmente, em nome do DA, em nome da UFES, essa instituição, né, que a gente pertence, e avisar para os seguidores da Denise que amanhã a gente continua às 6 horas da tarde, e amanhã nós vamos receber uma Denise, não é Denise. Vamos receber a Major Denise Santiago, pré-candidata à Prefeitura de Salvador e idealizadora da Ronda Maria da Penha. Ela vem conversar conosco sobre o aumento dos casos de violência doméstica no período de quarentena. É um assunto que a gente precisa discutir, porque houve um grande aumento e a gente precisa refletir também sobre isso, né? Hoje a gente falou de... É impressionante Sim. Como o fato de nós estarmos dentro de casa e precisando tanto um do outro está sendo, na verdade, um motivo para as pessoas acharem que pode descontar no outro e no que é mais frágil, todas as suas augúrias e todas as suas tristezas, né? E seus problemas. Então, é preciso mesmo discutir isso e é preciso estar atento. Não só você, enquanto aquele que sofre agressão, como você que está do lado de alguém que está sendo agredido. Sim. Essa coisa de se calar não dá, gente. É falar mesmo, sabe? Uma vez eu lembro, só para terminar com o finalzinho com a minha história, né? Pode terminar.
O Instagram tá dizendo que vai encerrar em 15 segundos. Eu vou sair e voltar só para você contar a história. Não, eu termino só para dizer assim, ó. Então diga. Seja lá quem for que você veja que tá precisando de ajuda, ajude. Amanhã pode ser você. Beijo, galera. Beijo. Tchau. Cuide da tua vizinha, viu? E em briga de marido e mulher, te mete a colher mesmo, para ninguém se ferir, tá bom? Um grande beijo. Até amanhã.